Boa noite a todos. É com uma grande alegria que a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Pelotas, em conjunto com as dioceses de Bagé e de Rio Grande, também se filia a nós a Diocese de Montenegro, a Pastoral da Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, através do Regional Sul 3, a Livraria Santa Rita, aqui de Pelotas, e a Universidade Católica de Pelotas, estão levando ao ar este momento de formação sobre a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Queremos saudar a todos que estão nos acompanhando, aqueles que estão deixando as suas mensagens nas nossas transmissões. Uma boa noite a todos, é uma grande alegria poder contar com a participação de todos. O nosso encontro de hoje, esse encontro de formação, terá a assessoria de Dom Carlos Rômulo, bispo da Diocese de Montenegro e referencial para a comunicação no Regional Sul 3 da CNBB, e professor Manuel Jesus, aqui da nossa Arquidiocese de Pelotas. Nós vamos também aproveitar e saudar aos bispos aqui da nossa província eclesiástica. Dom Jacinto nos enviou uma mensagem logo no início da tarde, comentando que, como ele faz parte da comissão central do tema da Assembleia Geral da CNBB, que está em andamento, ele não poderá acompanhar, mas deixa também a sua saudação a todos que estarão conectados conosco, e em especial também a Dom Carlos. Também temos aqui, já nos comentários, a participação de Dom Cleonir, bispo da Diocese de Bagé. Também saudamos Dom Cleonir e a Dom Ricardo, aqui da nossa província eclesiástica. Passamos, então, só vamos recordar, inicialmente, o tema da mensagem, e logo mais nós já vamos deixar também à disposição para quem quiser acessar a mensagem. Nós vamos deixar o link aqui nos comentários, para quem quiser conhecer na íntegra a mensagem do Papa Francisco. O tema deste ano da mensagem é Vem e Verás. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Para fazer, então, a apresentação, o primeiro, vamos deixar uma palavrinha de saudação. Dom Carlos Rômulo. Boa noite, Lupe. Boa noite, Manuel. Alegria de estar com vocês. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, da Arquidiocese de Pelotas, da Diocese de Bagé, Rio Grande, Pascom do Rio Grande do Sul, aqui da Diocese de Montenegro, onde nós estamos. Então, nossa saudação, e vamos nos preparando para acolher com alegria a mensagem do Papa Francisco nesta noite. Boa noite, Manuel.
Boa noite, Lupe. Boa noite, Dom Carlos. Eu estava pensando agora, ouvindo tão claramente a tua voz aqui de Pelotas e a do Dom Carlos lá de Montenegro, né? Que bom que as comunicações nos permitem fazer esse tipo de intercâmbio e que a gente esteja conversando e chegando à casa das pessoas, como muitas já estão se manifestando, né? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, nós não vamos ler as mensagens, né? Somente se houver alguma pergunta que de repente seja pertinente ao texto, mas agradecemos muito as saudações de vocês, mas saber que vocês estão interagindo e nas suas casas estão nos acolhendo para essa que hoje é diferente, é uma noite de formação que depois o Lupe vai apresentar como a sequência. Nós vamos ter, durante os próximos meses, uma sequência de, uma vez por mês ao menos, ter uma noite de formação, Lupe. Aproveitando para recordar que, então, quem quiser deixar nos comentários alguma pergunta, né, no final nós vamos também fazer uma rodada de perguntas e respostas, e lembrar, né, que a nossa ideia enquanto PASCOM, enquanto Pastoral da Comunicação aqui da nossa Arquidiocese de Pelotas, em conjunto com as equipes também das dioceses aqui da nossa província, Bagé e Rio Grande, saudando também o Bruno, né, que é o coordenador da PASCOM de Rio Grande, e o Padre Fábio, coordenador da PASCOM de Bagé. A nossa ideia é proporcionar formação a todas as lideranças, porque todos nós que somos lideranças das nossas comunidades somos comunicadores, né? Uma liturgia bem celebrada passa por bons leitores que comunicam a palavra de Deus. A catequese, né, a iniciação à vida cristã que se realiza bem, ela passa por catequistas, por introdutores que dão essa oportunidade também àqueles que estão sendo iniciados. E assim por diante. Todas as nossas pastorais, aquele que visita na pastoral do dízimo, aquele que visita na pastoral da saúde, o ministro da Eucaristia, que visita os enfermos, tudo isso é comunicação. E nós queremos, então, como pastoral da comunicação, formar, né, proporcionar subsídio para a formação das nossas lideranças. Então, também para a noite de hoje foram convidados os jornalistas, né, dos meios de comunicação aqui das nossas cidades, da província eclesiástica, e também aos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pelotas, né, que é a universidade que compõe também a Arquidiocese de Pelotas. Aproveito e reforço pedindo que o pessoal que, dentro do possível, possa também compartilhar a nossa transmissão. Vamos então passar ao primeiro momento, após essa acolhida e saudação, passamos ao Manuel Jesus, que vai fazer a apresentação do tema, né, na verdade, a apresentação da mensagem do Papa Francisco. Obrigado, Lupe. Quando a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese decidiu por uma formação sobre a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que vai acontecer em 16 de maio, na festa da Ascensão do Senhor, foi combinada a minha presença e de Dom Carlos Rômulo, que é o referencial da comunicação no Estado. Como já havia feito uma apresentação aos bispos do Estado, coordenadores de pastoral e coordenadores da PASCOM das diversas dioceses, ofereci para fazer um resumo do documento, quando foquei o olhar naquele que é responsável por fazer a comunicação, que é o comunicador. Querendo ou não, aquele que é por excelência um formador de opinião. E eu vou falar bastante a respeito disso, né? A preocupação com o comunicador e que esse comunicador seja efetivamente um formador de opinião. A Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, cunhou a expressão comunicação social, em contrapartida ao que era utilizado e ainda se utiliza como comunicação de massa. A proposta dos cardeais não era apenas os meios de comunicação que se popularizavam naquela época, né, em torno de 1960, que era o jornal, que era o rádio, o cinema e iniciava a televisão. Mas as novas mídias, e especialmente as comunicações feitas dentro da própria igreja. Não tenho tempo, infelizmente, e espaço aqui para falar de tudo o que aconteceu desde então, quer dizer, são praticamente 60 anos. Mas é bom pensar que a sociedade que era rural se tornou urbana. Quer dizer,
a população, grande parte dela, migrou do meio rural para o meio urbano. Os meios de comunicação que predominavam, que eram os púlpitos, tanto para a Igreja Católica quanto para as evangélicas tradicionais, foram relegados e esquecidos. A Igreja, por dioceses e até por ordens religiosas, fez grandes investimentos em comunicação, comprando meios de comunicação. Pena que não teve uma preparação adequada dos seus comunicadores, sequer políticas bem definidas quanto ao que fazer com os meios de comunicação que tinha nas mãos. Os grandes meios de comunicação, que era a televisão, especialmente rádio e alguns jornais. Então, vou recordar, lembrando, comunicação social e comunicação de massa não são sinônimos. A primeira, a comunicação social, trabalha com a interação social. A segunda, a comunicação de massa, trabalha com a influência do comunicador sobre o receptor. Para esse ano, o Papa Francisco faz a provocação que Jesus fez aos discípulos, que reverberaram e atraíram os demais. Vem e verás. Em tempos difíceis que estamos vivendo, é preciso comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Aí vem um convite e uma expectativa. Vem e verás. É um método. O método de toda a comunicação humana autêntica, que ela acaba perpassando a redação do jornal, o mundo da web, a pregação da igreja, a política, a vida social. E vocês podem me dizer que vão ter toda a razão. Na verdade, em síntese, não escapa a nada. As expressões do Papa Francisco são muito próximas do dia a dia das pessoas. E quando fala em gastar a sola do sapato, ele se refere a jornais. Não apenas o jornal impresso, mas a comunicação de uma forma ampla, que se faz hoje muitas vezes por fotocópia, mas também do sermão que pode ser feito por fotocópia. Da mesma forma que os repórteres dos meios de comunicação podem ter fontes que manipulam, sabe-se que os pregadores podem ter fontes com diversos interesses que gostariam que a igreja pregasse de uma ou de outra maneira. Este é o motivo pelo qual a comunicação precisa ser construída no encontro com as pessoas, para procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações. Isso é, o testemunho de vida. Vivemos a comodidade de ser espectadores externos, pelas redes sociais especialmente, que também podem ajudar no encontro, e que sem elas, muitas vezes, não teriam lugar para acontecer. Então, vamos retornar. Mania de professor, né? Comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são, que é a proposta do documento do Papa esse ano, é uma leitura atualizada da proposta de uma igreja em saída. E onde é o lugar do encontro? A sensibilidade do evangelista João foi trazida pelo Papa em detalhes que lembram uma crônica, que, para mim especialmente, é um dos gêneros mais gostosos da literatura. Quase meio século depois, o impacto do convívio de João com Jesus fez com que ele lembrasse das falas, dos gestos, das expressões. O filho do trovão, como era chamado, não esqueceu do seu primeiro encontro, que se deu na hora 10ª, às 4h da tarde. Isso ficou na sua memória, gravado na sua memória. Mas também João fala das lembranças de Filipe. De Nazaré, pode vir alguma coisa de boa? Deve ter havido um sorriso e um olhar indicando para onde deveria ir. Vem e verás. O mesmo vem e verás que deixa Natanael aturdido quando ouve: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ou o testemunho de quem foi e viu o que Jesus tinha para dizer
e voltou para a samaritana para testemunhar. Já não é pela tua palavra que acreditamos, nós próprios o ouvimos. Claro que a mensagem tem como um dos principais focos os jornalistas, dos quais destaca a coragem, muitas vezes, de mover-se com desejo de ver, denunciar perseguição a minorias, abusos, injustiças contra pobres, contra a criação e até guerras em lugares esquecidos do mundo. Mas o filósofo Pierre Bourdieu diz que os jornalistas olham a realidade através de óculos. E aí vem uma pergunta. São eles, os jornalistas, por exemplo, diante da ruptura que se faz pelo distanciamento social, hoje, capazes de denunciar, especialmente, a tragédia nos países pobres, mas também o fosso que se abre nos países desenvolvidos, onde grupos empobrecidos fazem filas à porta dos centros de Caritas em busca de cestas básicas? Vamos recordar. O problema é saber que óculos são estes que os jornalistas usam e se hoje conseguimos formar ou influenciar jornalistas que olhem a realidade do mundo sob um prisma cristão-católico. O Papa diz que temos oportunidades e insídias, maldades nas redes sociais. É uma realidade que preocupa e que perturba, porque são as oportunidades e as insídias nas redes sociais, em especial a manipulação das notícias e das imagens, que é tão corriqueiro da gente ver, às vezes por um banal narcisismo, vaidades, as que são, todos conhecem, fake news, conscientes de que não se pode demonizar um instrumento, mas criar uma maior capacidade de discernimento e um sentimento de responsabilidade mais maduros quando se difunde ou se recebem conteúdos. Isto é, criar consciência crítica nas pessoas. Trabalhar com a pedagogia de Jesus, onde algumas coisas só se aprendem experimentando. Aquela comunicação que supera as palavras pelo olhar, pelo tom da voz, pelos gestos efetuados especialmente por Jesus. Ter presente que o fascínio de Jesus estava na sua pregação, na convicção e até em seus silêncios, provando que nos tempos atuais existe uma quantidade de eloquências vazias, muita coisa sendo dita sem qualquer conteúdo. A proposta de um novo encontro precisa de um extra de humanidade, que transparecia no que via, no que dizia e nas atitudes de Jesus. Mesmo antes da pandemia, já se vinha percebendo no Brasil que a sociedade estava perdendo a dignidade, o que acarreta a perda do senso moral e ético, e, como consequência, os valores religiosos. Tendo que conviver e atender quem sofre com a fome, o desemprego, a insegurança, moradias precárias ou inexistentes, jogam-se as instituições, como a própria igreja, que se sentem responsáveis numa luta difícil de ser vencida. A consequência é que outros valores são colocados socialmente, pela manipulação das mídias e das redes sociais, especialmente pelo entretenimento. A informação que deveria ajudar no processo de formação se transformou em entretenimento. E o entretenimento ajuda na naturalização de processos contrários àquilo que defendem as instituições que são referência para a moral e para a ética. Vamos rever então o texto? Nos tempos atuais, existe uma quantidade de eloquências vazias. Para preenchê-los, é necessário o silêncio da oração, da reflexão e da meditação. Então, para onde vamos? Precisamos preparar o comunicador.
Eu ouvi de padres, ministros, diáconos, leigos, que fizeram presente Jesus Cristo na vida do povo de Deus por um telefonema regular para os paroquianos, muitas histórias contadas durante essa pandemia. A confissão feita em pátio ou na entrada das igrejas, a ministra que pediu a bênção do padre para os pãezinhos que preparou e levou para os doentes e idosos que atendia, quando em tempos idos levava a comunhão semanalmente, o padre que fez o táxi dos velhos, levando um por um para a vacina, e as muitas paróquias que fizeram a peregrinação do Santíssimo pelas ruas e estradas das cidades, fazendo com que as pessoas se sentissem próximas do Senhor. Mas também tivemos paróquias e comunidades que se contentaram em ser igreja drive-thru. Entregam produtos se o consumidor for até o local buscar, acreditando ser suficiente propiciar uma ou outra live que chegasse até as casas. Não resta dúvida de que é preciso usar os meios de comunicação, lembrando que são exatamente isso, meios. Os documentos da Igreja enfatizam que uma pastoral da comunicação não é apenas mais uma pastoral, mas um serviço que deve estar à disposição das demais pastorais. Seu protagonismo é do leigo, que precisa ser preparado tanto para o atendimento profissional, relação com os meios de comunicação, atendendo à instituição igreja, quanto a pastoral da comunicação propriamente dita, que é a preparação de todos os comunicadores que fazem o anúncio da Boa Nova. Por serviços como comunicador na liturgia, comunicador na catequese, comunicador na pastoral da juventude, comunicador na pastoral da acolhida, comunicador na pastoral da sobriedade, comunicador na pastoral da saúde e tantos outros. Mas uma, em especial, que veio do nosso encontro estadual, que foi dito pela Victória. Comunicadora missionária, que eu creio que todos nós acabamos sendo. Então, meus amigos, o grande questionamento para os jornalistas cristãos, em primeiro lugar, e para nós, igreja, também é o vem e verás que o Papa lembra hoje, que também ouvimos de tantas formas, continua a fazer com que renovemos a confiança no encontro com Jesus? O desafio do dia a dia passa por atender demandas burocráticas. No entanto, o Senhor desafia para o caminho, para a rua. É nele que está o povo de Deus. Homens e mulheres que precisam das palavras, mas especialmente que se chegue onde estão e como são. Uma igreja em saída, que é o desafio do Papa Francisco desde o início da sua jornada, e que hoje é um norte para alicerçar as novas relações sociais. Para lembrar, não é apenas uma geração que usufrui de benefícios das novas mídias e redes sociais, mas oportunidade de integrar públicos como grupos de risco e idosos, que foram gradativamente afastados e reencontram um lugar para o seu convívio social. E claro, como professor, mania de professor aposentado, eu não resisti a fazer um pequeno resumo para que vocês possam entender melhor, né? Então, do ponto 1, a gente tira lembrando, comunicação social e comunicação de massa não são sinônimo. A primeira trabalha com a interação social, a segunda trabalha com a influência do comunicador sobre o receptor. Então, a comunicação social se preocupa em formar pessoas e a comunicação de massa se preocupa em ter audiência. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são é uma leitura atualizada da proposta de uma igreja em saída. O problema é saber que óculos são esses que os jornalistas usam hoje, e se conseguimos formar ou influenciar jornalistas que olhem a realidade do mundo sob um prisma cristão católico. Por fim, nos tempos atuais, existe uma quantidade de eloquências vazias, e para preencher, a gente precisa de uma outra formação, a formação do silêncio. E a formação do silêncio se dá
quando a gente aprende a rezar, aprende a refletir e aprende a meditar. E que, olhando para os nossos públicos que hoje atendemos nas igrejas, que são muitas vezes idosos, pessoas com algum problema de risco, né? Não é apenas uma geração dos mais novos, né, que pode usufruir dos benefícios das mídias sociais e das redes sociais, né? Mas uma oportunidade da gente integrar públicos como o grupo de risco e idosos que foram gradativamente afastados e reencontram um lugar para o seu convívio social. Aí depois tem a oração do Papa, que termina o documento, que eu acho que é belíssima, e você pode não rezar, se você for um jornalista que está nos acompanhando, mas não compartilha do nosso credo, mas ela é uma lista de atividades que a gente pode fazer como profissional da comunicação. Eu me sinto muito à vontade para dizer isso, porque eu fui professor durante 20 anos da área de jornalismo, e eu olhando para essa pauta que o Papa Francisco coloca na oração, posso dizer com certeza, raras vezes eu vi uma pauta de reflexão para um jornalista como ele está oferecendo agora. E o Papa diz assim: Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Amém. Assim seja, Nossa Senhora da Comunicação, rogai por todos nós. Lupe. Ótimo. Ótima síntese. Obrigado, Manuel. Dom Carlos, eu gostaria de iniciar fazendo só uma breve lembrança e pediria um comentário do senhor. Impressionante, pelo menos do meu ponto de vista, assim, leigo, com várias limitações, como o Papa já é a 55ª, e a gente acha assim, não, parece assim, já esgotou. E ele surge, parece que tira como que digamos, não vou dizer da cartola, mas quem sabe da mitra, ele vai tirando temas, né? E são temas cada vez mais fortes e mais atuais, né? E quando a gente acha assim, não, ano passado foi uma coisa sublime, um tema especial, surge um novo tema tão especial quanto, né? Nós tivemos lá, uns anos atrás, a questão da fake news, que era algo super presente. Depois, o Papa, no ano seguinte, 2 anos atrás, se não estou enganado, ele falava sobre as redes de comunidades. Ano passado, o contar histórias, e agora ele já vem, digamos assim, aproveitando essa expressão, né, de São João do Vem e Verás, para nos dar um outro ensinamento, e sempre relacionado com a questão da vida de comunidade, da nossa questão pastoral, como também para a questão do jornalismo, para a questão profissional, né? Como é que o senhor vê isso, essa dinâmica das mensagens do Papa? Muito bem, Lupe. Mais uma vez, boa noite para aqueles que chegaram depois. Que bom estar entrando na casa de cada um e cada uma, né? Pedir a permissão para chegar até o lar de vocês nesta noite. Alguém dizia um tempo atrás que o Papa Francisco, ele consegue se comunicar tão bem com temas tão atuais porque ele se coloca numa atitude de irmão universal. Ele olha a humanidade e se coloca como irmão de todos. Ele não se coloca numa parte. Ele se coloca como um filho de Deus no meio de toda a humanidade. Por isso, as palavras que ele diz consegue chegar e atingir a todos nós. Então, isso é muito importante.
Mas o professor Manuel já tinha nos ensinado em outras oportunidades, que existe uma linha no pensamento do Papa Francisco, que perpassa os documentos, exortação apostólica, encíclicas e também as mensagens. Então, ele tem um raciocínio, ele tem um pensamento que vai, vamos dizer assim, atingindo, e por isso tem uma lógica, não é que ele busca um tema totalmente desconectado, mas sempre abre novos horizontes. Né? E a mensagem para o Dia das Comunicações Sociais tem sido muito importante, assim, até para divulgar, tudo que está no pensamento do Papa, nos documentos que de repente não são tão acessíveis a toda a população, mas de repente uma mensagem pode chegar. Então nós estamos aqui com esse lema que é tirado do Evangelho de São João, vem e verás, né? Vem e verás. E todo o Evangelho, na verdade, é isto. Porque se nós olharmos, por exemplo, como que Jesus comunicou que o reino de Deus está no meio de nós. Por exemplo, naquela época, mas também hoje, né, quanto preconceito para com relação à doença, o sofrimento, né? Então tudo era, por exemplo, um paralítico, um cego, um surdo, enfim, um endemoniado, enfim, era considerado um pecador. Né? Alguém tem que ficar excluído. O leproso nem se fala. Né? O leproso era praticamente considerado um morto-vivo, então ninguém podia chegar perto. Né? Então, o que Jesus faz quando ele vai educar os seus discípulos? Ele se aproxima dessas realidades. Ele coloca essas realidades no centro. Ele evangeliza os seus discípulos e os seus apóstolos tocando nestas realidades. A evangelização, como é que ele vai transformando a mentalidade dos discípulos? Usando a expressão do Papa Francisco, gastar as solas dos sapatos. Jesus gastou a sola das sandálias com seus discípulos. Eles andaram por toda a Galileia, por todos aqueles cantos, encontrando as realidades, né, as mais que os discípulos nem podiam imaginar que eles iam estar tocando nessas realidades. E Jesus tocava, fazia questão de tocar. Né? E, na verdade, quando ele realizava um milagre, um sinal de curar uma pessoa, abrir os olhos ao cego, tocar no leproso, enfim, na mulher que estava lá para ser apedrejada, e Jesus, né, diz assim, ninguém te condenou, eu também não te condeno, ou seja, aquele diálogo, o diálogo de Jesus com a samaritana na beira do poço, Jesus que entra na casa de Zaqueu, que era o cobrador de impostos, para jantar, que vai na casa de Mateus, que era também outro cobrador de impostos, ou seja, todos esses milagres de Jesus significou Jesus gastando sandálias para comunicar o reino de Deus para os discípulos. O reino de Deus está no meio de vós. E esses milagres revelavam como é que Deus olha cada ser humano. O que significa essa semente que é lançada na terra? Ou seja, realmente o Filho de Deus vai ao encontro das realidades mais desprezíveis possíveis e coloca ali como que uma luz. Né? De certa forma, ele está comunicando. E isto já é um grande ensinamento para nós, como pastoral da comunicação. Como é que nós podemos, como pastoral da comunicação, mas todas as pastorais, né, porque toda pastoral, todo movimento, toda ação eclesial deve ter essa preocupação de comunicar. Então, aí que vem o desafio de nós gastarmos as solas do sapato, né, para poder ver os sinais do reino de Deus hoje, na nossa comunidade. Começando pela comunidade. Às vezes nós temos muita dificuldade de comunicar, todos nós, aqui também, aqui em Montenegro, nas nossas paróquias, pastorais e movimentos, ou seja, nós temos muita dificuldade, só pensando na comunidade, comunicar o que é uma comunidade.
Agora, com a pandemia, nós estamos, vamos dizer assim, tem muitas missas que são transmitidas em tudo que é paróquia, enfim, isso é uma coisa muito boa. Mas não é suficiente, porque pode dar a impressão de que a igreja é só missa. A missa é a fonte, né, a liturgia, a fonte, o cume de toda a vida cristã. É óbvio, é a fonte da onde vem tudo e é o cume para onde nós vamos. Né? Então, mas entre a fonte e o cume tem toda a vida cristã. E como é que nós estamos comunicando isso? Até que ponto o nosso olhar de comunicadores, da pastoral da comunicação, aqui em todo o nosso Rio Grande do Sul, como é que nós poderíamos gastar os sapatos, por exemplo, para mostrar para o povo, nos nossos meios de comunicação, da paróquia, da diocese, mostrar, por exemplo, um trabalho da pastoral da criança, mostrar, por exemplo, o trabalho da pastoral da saúde, com a juventude, né, os diversos trabalhos com a juventude, o trabalho da Caritas, a visita aos enfermos, os ministérios, levar a comunhão. Como é que isso pode se tornar boa notícia e mostrar que ser igreja tem tudo isso, mas tem mais ainda. Algo mais difícil ainda que nós ainda precisamos trabalhar é perceber que aquelas pessoas que comungam domingo em nossa comunidade, ali tem um professor, uma professora, um enfermeiro, uma enfermeira, um cuidador, uma cuidadora, trabalha numa empresa, enfim, estudante. Essas pessoas, elas vivem o seu cristianismo no cotidiano, na sociedade. E como é que nós mostramos isso? Ou seja, como é que poderia ser na nossa paróquia uma notícia, uma boa notícia, mostrar a atuação dos leigos e leigas na sociedade, homens e mulheres que escutam a palavra de Deus no domingo em nossa comunidade, que participam da Eucaristia e que passam a semana inteira trabalhando, às vezes, num hospital, numa escola, numa empresa, em algum lugar, e ali eles procuram ser cristãos, procuram testemunhar o Evangelho. Isso também deveria ser comunicado. Gastar solas do sapato, né? Ou mesmo uma mãe ou um pai que passa a semana inteira cuidando um filho especial, ou um pai numa situação especial, uma mãe, enfim, e que não tem tempo de estar lá na comunidade como um catequista, como um ministro, mas ele vive o Evangelho no cotidiano da sua casa. E isto também deve ser comunicado, porque ali está a compaixão. Né? Então, ou seja, essa mensagem do Papa de dizer assim, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são, é um grande desafio para todos nós. Mas também abre um horizonte de trabalho pastoral, de pastoral da comunicação, uma riqueza, uma criatividade, que, para evitar um risco que todos nós pode cometer, como eu também, é fácil comunicar, que nem hoje eu compartilhei no meu perfil de Facebook, a mensagem que o Papa enviou para nós, bispos do Brasil, e para a Igreja do Brasil. Bom, tá pronta, né? Chega ali, compartilha, todo mundo vai lá, curte, que bonito, o Papa falou, ótimo, não tem nenhum problema de fazer isso, todos nós fazemos. Mas eu não posso achar que só isso é suficiente. Né? Porque isso é, como diz o professor Manuel, nós continuaríamos dentro do gabinete, compartilhando coisas que são produzidas em outros lugares. Mas quando é que nós vamos chegar em nossas dioceses, em nossas paróquias e comunidades, a garimpar realidades concretas e trazer a luz da comunicação e mostrar aqui está acontecendo uma vida eclesial, aqui está acontecendo uma semente do Evangelho. E isto é ser igreja. Né? A missa é a fonte e o cume. Ótimo, mas não quer dizer que só vamos ficar ali. Ou seja, a fonte e o cume de toda a vida cristã. Então, nós temos que mostrar a vida cristã, mostrar a fonte da vida cristã e para onde vai a vida cristã. Mas, enquanto isso, nós temos que mostrar toda a vida cristã. Falei demais, respondendo a primeira pergunta, eu fico
para vocês também perguntarem outros elementos. Não falou demais, não, Dom Carlos. Eu até estava raciocinando agora, pensando, né? Quando tu lembrou eu tenho usado porque desde que Dom Carlos e o Conselho de Comunicação do Estado, né, resolveu me provocar para fazer a conversa com a coordenação em nível estadual, eu comecei a reler todos os documentos do Papa, né? Do Papa Francisco, começando pela Alegria do Evangelho, que é o primeiro documento, e para mim é a plataforma eleitoral do Papa Francisco, né? Porque é onde tem todas as diretrizes que ele queria e que ele está tentando implementar. E quem leu com atenção, né, a Alegria do Evangelho vai se dar conta que os demais documentos, né, têm uma sequência. Inclusive as recentes exortações, como a exortação pelo ano da família, assim como a exortação agora para a comunicação social, né, eles todos têm uma sequência lógica, né? É só a gente pegar o conjunto da obra, assim, né, como eu precisei pegar para dar uma olhada. Bom, e aí, claro, nesse tempo de pandemia, a gente, claro que tem toda essa questão de pensar, olha, e agora estava vendo pelas mensagens, né, o pessoal dizendo que, claro, que tem a missa presencial, que é mais importante, que, né, concordo plenamente, mas como disse o Dom Carlos, né, a celebração é um momento importantíssimo, né, de vida para alimentar a vida. Né? Ela somente em si, né, ela perde o sentido. Nem Jesus Cristo quereria que a gente ficasse somente dentro das igrejas. Né? Como assim? Quer dizer, os bispos em Aparecida foram muito felizes quando eles disseram, né, que o leigo é a presença da igreja no coração do mundo e a presença do mundo no coração da igreja. Quer dizer, nós trazemos as realidades do mundo para dentro da igreja para rezar, né, e daqui nós saímos energizados, reenergizados para poder ser presença no mundo. Quer dizer, é esse o nosso papel. Né? E como dizem os documentos da igreja, o papel da comunicação é um papel preponderantemente dos leigos, né, que deveriam ser preparados para isso. Nós estamos longe de conseguir isso. Mas olha, nesse tempo de pandemia, todas as discussões que eu tenho feito, eu tenho encontrado pessoas que dizem, olha, nesse último ano nós evoluímos muito nessa questão da comunicação, meio que obrigados. Né? Meio que a forceps, assim, né? Meio que a machado. Mas tivemos que evoluir, que ótimo, né? Estamos evoluindo. Agora, por exemplo, assim, vamos voltar à antiga realidade? Não. A antiga realidade nós não vamos voltar nunca mais. Né? Porque nós vamos ter, ao menos durante todo esse ano, e quiçá próximo ano, ainda resquícios dessa pandemia. Né? E nós vamos ter que conviver com isso. E aí, especialmente os grupos de risco e os grupos de idosos, né? Eu falava sempre isso com o pessoal do Movimento Familiar Cristão, especialmente com o Aldevar, eu digo, olha, vocês têm que pensar que as pessoas que estão em risco e as pessoas idosas, esse ano com certeza não vão participar das reuniões. Então vocês têm que continuar tendo reuniões virtuais, mesmo que esteja para os mais jovens presenciais, para que os mais velhos possam participar. Ou a gente vai começar a fazer o mesmo processo, né, que se fazia na antiguidade, assim, que se deixavam na beira das montanhas, né, próximo das matas, né, os idosos para que fossem devorados pelos animais, né, ou morressem de frio, ou entanguissem, né, como se dizia lá fora. Né? Não é esse o caso. Então, dá o direito aos idosos, dá o direito aos grupos de risco de poderem participar. Agora, eu vejo que tem muitas alternativas, né? Eu gostei muito, né, quando a Victoria me fez essa tradução, né, de dizer comunicador missionário. Quer dizer, todos nós somos missionários, né? Todos nós temos que fazer o anúncio. Né? E o nosso anúncio vai se dar pela liturgia, pela catequese, né, por todas as atividades de igreja. Sabe qual é um elemento que é fundamental para a gente fazer comunicação e que é muito fácil e que é gastar um tipo de sapato, entre aspas, é a gente pegar um celular, né, e ligar para pessoas que a gente sabe que estão precisando de uma conversa essa noite. Né? É um belíssimo ato, né, evangélico, é um belíssimo ato de pastoral. Se você não lembra, né, e eu tenho a mania de ser repetitivo, né, pessoas idosas, assim, né, o Dom Carlos daqui a 30, né, o Lupe daqui a 50 anos vai chegar na minha idade, né, eu sou repetitivo quando digo, pastoral não é uma questão de burocracia. Pastoral é ser cuidador. Né? É exatamente isso que a palavra quer dizer, ser cuidador. E ser cuidador, de repente, é gastar o dedinho.
é a gente fazer uma ligação para uma pessoa que a gente sabe que está ruim, até que está doente, até que é de grupo de risco, até que é idoso, né? Porque está precisando de alguém com quem conversar um pouco. Por que não? Né? É um outro jeito que a gente está encontrando de sair às ruas. Não acha, Dom Carlos? Exatamente. E, claro, a questão da missa presencial é óbvio, né? A missa, ela é presencial, ou seja, na verdade, nós celebramos a missa em nossas comunidades, às vezes com um pequeno grupo, e transmitimos para que as pessoas possam ter acesso à palavra, à meditação, mas não dá para comparar, é óbvio, né? A missa é um sacramento, e o sacramento precisa da matéria, né? Que é a presença viva das pessoas, o pão e o vinho, né? O encontro, a palavra, enfim. Mas esse gastar a sola do sapato, de ir ao encontro, nós aqui estamos com muita saudade, aqui na Diocese de Montenegro, porque por muitos anos se trabalhou e graças a Deus houve uma evolução, que é a preparação do batismo das crianças e das famílias, né, claro, principalmente das famílias, indo na casa das pessoas, ou seja, ao invés de fazer aquele encontro na paróquia, então as pessoas se inscrevem para batizar seus filhos, enfim, deixam todas as informações e se marca o dia e uma equipe missionária vai visitar a família e faz o encontro na casa da família. Tem um roteiro próprio, leitura bíblica, algumas meditações, tem até uma mensagem do bispo que é colocada numa TV, enfim, lá para assistir, né, que eles levam, de modo que o bispo pode entrar também na casa daquelas pessoas que estão se preparando para o batismo. E o que eu noto, por exemplo? Os missionários do batismo, eles voltam muito mais felizes depois de fazer isso. Eles se realizam, eles vão ver a realidade onde mora aquelas crianças. Às vezes, é um apartamento tão pequeno que não cabe, né, todos para entrar ali. Então, eles fazem esse encontro. Então, claro, nesse momento, isso estamos impedidos. Então, mas nós temos trabalhado aqui na Diocese, olha, não esqueçamos, não vamos perder esse grande valor que é ir ao encontro. Então, esta experiência, está entrando um hacker aí, eu acho, né? Está entrando um som diferente, não sei o que é. Tem uma... Está fechado. Vamos desligar os nossos microfones, Lucas, vamos experimentar. Pode ser. Então, as pessoas, não podemos perder esse valor que nós já tínhamos dado, esse passo importante aqui, esse ver. E, ao mesmo tempo, abre o coração dessas pessoas, que elas conseguem falar, elas estão na casa delas, elas se sentem mais à vontade. Dificilmente, num salão com 50, com 100 pessoas lá, que eles iriam conseguir falar coisas, mas na casa deles, onde eles acolhem, e até perguntam, quando é que vocês vão voltar de novo? Então, isso tudo é uma questão pastoral. Um outro elemento muito importante também, estamos falando em pastoral da comunicação, o quanto é importante o comunicador, ele ser sujeito da comunicação, porque, claro, nós temos uma câmera, temos o celular, temos a transmissão, temos uma série de elementos tecnológicos como nós estamos usando agora, são importantes. Mas eu tenho que me dar por conta que eu não sou uma câmera, eu não sou um cabo, né, que estou ali como um objeto comunicando. Eu sou uma pessoa. Eu sou um homem, uma mulher convertido, que encontrei Cristo e que quero anunciar uma boa notícia. Isso é fundamental para a pastoral da comunicação. Não basta a tecnologia, basta ter uma pessoa que tenha os sentimentos de Jesus para poder comunicar. Eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui há pouco tempo atrás. Eu estava numa celebração de casamento, é aí uma questão de fotografia. Mas também na fotografia se comunica. Até tem o seminarista Rafael aqui, que também trabalha na Pascom, ele fez um ótimo material sobre fotografia, que é muito importante. Acho que o Lupe conhece, né, o material aquele, né, que eu acho que eu quero imprimir e levar quando eu for celebrar as crismas e quando encontrar o fotógrafo, entregar primeiro antes de começar a crisma. Não vou dizer nada, só entregar, ler isso aqui, tá bom. Né? Mas eu fui celebrar um casamento, e é um casal
maravilhoso, de missa diária, participando e tal. E o casamento foi com a missa. E o fotógrafo, ele pulava, né? Pulava para lá e para cá e dava uns pulos, né? Enfim. Né? Bom, ele estava completamente por fora. Ele talvez seja um bom fotógrafo, né? Talvez técnico, né? Só que na hora da consagração, estava eu lá no altar, consagrando, e os noivos piedosamente estavam ajoelhados na frente. E o fotógrafo se colocou entre o altar e os noivos, de costa para o altar, tirando uma foto dos noivos. Ou seja, o que essa foto transmite? Nada. Né? Ou seja, se ele entendesse o que estava acontecendo naquele momento, ele teria se colocado do lado, teria feito uma bela de uma foto, no momento da consagração do pão e do vinho, e os noivos ajoelhados. Seria uma foto que comunicaria o que realmente estava acontecendo. E assim eles passam, enquanto tu está, por exemplo, celebrando a Crisma, tu está renovando as promessas batismais, eles estão tirando foto de um por um, isoladamente, não comunica nada. Então, isso é muito importante para nós que trabalhamos como pastoral da comunicação. A gente precisa também trabalhar esta mística, o sentido da liturgia, com as nossas lideranças, para que eles possam comunicar. Porque, claro, essas pessoas que eu estou citando aqui, por exemplo, esse fotógrafo, eu nem sei se ele tinha uma experiência de fé. Ele não tinha obrigação de conhecer. Mas na comunidade nós precisamos ajudar. E, inclusive, a esses, entregando para eles um folder, dizendo assim, olha, na liturgia é assim, tem esses momentos e tal. Porque é uma forma também de evangelizar e de pensar no outro que vai ver aquelas fotos, ou que vai assistir aquela transmissão, poder entrar em sintonia com o que está acontecendo. Porque se eu transmito uma mensagem pela metade, eu não vou conseguir transmitir nenhum querigma, nenhuma mística. Não sei se ficou claro esta colocação, né, que o Manuel é professor de comunicação, ele sabe melhor do que eu sobre esse assunto. Eu sou professor, mas não sou referencial, então. Não, eu só queria comentar o seguinte, Dom Carlos, eu acho que volta àquela questão que está tendo no documento, né? A gente precisa preparar os profissionais que vão atuar, né? Inclusive nessa questão, assim, a gente vê isso em casamento, em batizado, né? Em crisma, né? Quer dizer, as pessoas estão ali porque pensam que o batismo, o casamento, a crisma é o mesmo que eles estarem no salão de festas, enquanto as pessoas uma formatura, né? Uma formatura, e eles estão fazendo, né? E na formatura, muitas vezes, eles acabam sendo inconvenientes, né? Porque se atravessam, né? Aquela coisa toda. Mas eu estava pensando assim, Dom Carlos, a gente tem visto tanta forma boa de se utilizar os recursos da comunicação. Por exemplo, eu tenho visto muita gente falar de rezar terço, né, através de grupos pelas redes sociais. Quer dizer, incrível, né? Agora, na próxima quarta-feira, nós vamos ter o Padre Andrei aqui. O Padre Andrei tem uma boa presença nas redes sociais, especialmente no Facebook, e ele vem colocando toda a atividade que ele teve para recuperar a igreja lá da paróquia dele, depois acompanhar a questão dos doentes com a Covid, depois as pessoas, os enterros, porque ele dizendo que não queria deixar, né, as pessoas desassistidas, né, não queria mandar os ministros, né, porque um bom grupo era de risco, né, e o outro eram idosos, né. Assim como o Dom José Mário, que visitou hospitais para fazer a visita numa consagração dos hospitais, quer dizer, tem N alternativas. A gente tá vendo que a igreja está tentando, assim. Porque, Dom Carlos, uma outra coisa que eu acho importante, nós também estamos aprendendo com a pandemia. Quer dizer, né? Olha, eu creio que o documento do Papa é importante para dizer isso. Olha, não, peraí, nós temos que aprender também. Né? E a pandemia pode ser uma bela de uma lição também para nós utilizarmos os meios de comunicação. Também para nós utilizarmos as redes sociais, né? E tá aí, nós temos à disposição. E eu acho que é bonito, né? E eu acho que é um belo de um aprendizado. Mas eu queria falar para os profissionais de comunicação, como eu disse, eu fiquei 20 anos na Católica, né, lecionando, e creio que um dos problemas que nós temos da igreja
é que nós nunca conseguimos efetivamente formar um comunicador cristão católico. Quer dizer, nós sempre tentamos formar comunicadores. Bom, não. Olha, nós estamos precisando, assim, né, até que a gente sugira aos bispos, né, que onde tiver universidades católicas, que se dê uma formação cristã católica. Por que não? Né? Olha, quem quiser está bem, quem não quiser, mas olha que haja essa alternativa. E aí se mostre essas coisas. Assim, olha, como é que funciona? Eu estava me lembrando da morte do Papa João Paulo II. Né? Foi um vexame o que os jornalistas fizeram na cobertura, né? Porque eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Eles achavam que era a morte de um rei da Inglaterra, de um presidente dos Estados Unidos e assim por diante. Né? Bom, depois, como foi vexame, e o vexame foi para o mundo inteiro, né? Quando houve, depois da sequência, e que assumiu o Bento, e o Bento renunciou, né? O que aconteceu? Toda a cobertura, mesmo dele sendo afastado, foi mais moderada. Quer dizer, eles souberam se moderar. Então, nós também precisamos educar os comunicadores de que nós temos uma visão cristã católica e que essa precisa ser aprendida, compreendida, introjetada e vivenciada, porque o senhor está dando um exemplo muito concreto, quer dizer, olha, atrapalha, e atrapalha mesmo. E muitas vezes, claro, porque, olha, estão fazendo, como disse, né, de macaco, porque estão pulando de galho em galho, assim, para achar o melhor ângulo, aquela coisa toda, né, e dão um espetáculo à parte, entre aspas, né, um espetáculo degradante até, mas dão, né, porque as pessoas se dão conta de que eles não têm nem noção daquilo que eles estão fazendo, ou do lugar onde eles estão fazendo, né. E também, pensando assim, toda a atividade da igreja, né, a vida da igreja, por exemplo, claro, aqui o Lupe, ministro da palavra, né, da Eucaristia, da comunhão, ou seja, nós ainda não estamos, assim, de forma ampla, mostrando isso para o mundo, para a sociedade, ou seja, as pessoas estão vendo o padre celebrar a missa, que é uma coisa muito boa, mas uma celebração da palavra, por exemplo, transmitida, mostrar o que significa ditar a palavra. Eu comentava com vocês ali antes de começar aqui as nossas transmissões, o curso de leitores que vamos começar aqui na Diocese, ou seja, a ideia que o Papa nos deu essa autorização de instituir leitores e leitoras na igreja, não só em vista da ordenação diaconal e presbiteral, mas para ser leitor e leitora por toda a vida, isso vai ser algo novo e que as pessoas precisarão conhecer, ver assim na igreja que existem ministros da palavra, que existem ministros da comunhão, que existe um catequista que trabalha e que prepara pessoas adultas, jovens, crianças. Isso também poderia ser ter uma forma de comunicar. E falando em gastar sola, sapato e comunicar, o Papa Francisco é o primeiro. Aliás, o sapato dele é bem gasto, a gente vê, né? Bem gasto o sapato dele, nem faço questão. Mas, por exemplo, ele, quando teve aquela situação lá dos imigrantes chegando lá na Europa, quando ele foi a Lampedusa, naquela ilha lá perto da Grécia, enfim, ao invés dele fazer um discurso bonito e falar sobre essa realidade, que também seria interessante, ele simplesmente viajou e foi até lá, onde estava o pessoal, jogou uma coroa de flores dentro do mar, para dizer todos aqueles que morreram, que foram milhares já que morreram nas águas, ou seja, ele é muito de ir ao encontro, né? Como ele foi agora no Iraque, né? Eu me senti profundamente representado, eu queria estar lá no Iraque, porque é uma realidade que ali tem um punhado de cristãos, um pequeno grupo de católicos, outros ortodoxos, e dentro de uma outra realidade, que a maioria são muçulmanos sunitas e xiitas e todo aquele conflito, e ali tem um pequeno grupo de católicos, que o que deu? Um punhado de gente, mas lá estava o Papa, né? E como eles prepararam, como eles acolheram. E, na verdade, o que o Papa fez com isso? Ao ele ir lá, ele colocou uma luz sobre aquela realidade. Aquela realidade toda foi vista pelo mundo inteiro, por todos nós. Eles são nossos irmãos. Eles estão lá defendendo a fé e procurando viver o evangelho num lugar de conflito, né? E claro que o Papa não foi lá para lançá-los no conflito, ele foi lá num diálogo,
e encontrou sunitas, encontrou xiitas, e foi um encontro maravilhoso, que certamente abriu muitos caminhos para que aqueles cristãos pudessem estar ali, vivendo a sua fé, porque o Papa foi lá para abraçar todas as realidades, porque ele tem essa visão de irmão universal. Isso é um grande desafio para todos nós, né, como bispos, como padres, como leigos e leigas também, nos nossos espaços de pastoral, né, como ser essa presença no grau onde nós estamos, de ir ao encontro dessas realidades. Isso é gastar a sola do sapato também. Nós estamos aí chegando a 1 hora, né, de transmissão. Nós tivemos muitas e muitas mensagens, né, muito carinhosas, e expressando também a nossa abrangência, né, de diversas paróquias da nossa província eclesiástica, também de Montenegro, outras dioceses que estão nos acompanhando também pela transmissão que foi compartilhada pelo Regional Sul 13, a gente agradece também essa parceria. Só eu gostaria de comentar a respeito, o Padre Martinho comenta aqui sobre esse folheto de orientação aos fotógrafos, né? Nós, acho que deve fazer mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, né, que foi produzido esse guia de fotografia. Ele foi enviado a todas as paróquias, né? Acho que nós podemos até disponibilizar, acho que não está no site, mas vamos providenciar para deixar disponível no site da nossa arquidiocese. Ele foi produzido pelo Rafael, que é o seminarista, né, lá de Montenegro, e, se eu não estou enganado, pela antiga assessora de comunicação de Passo Fundo, né, se eu não estou enganado, né, a Samara, né? E nós vamos deixar disponível para que as paróquias possam fazer esse contato até mesmo através dos seus agentes paroquiais da PASCOM, né? Porque enquanto arquidiocese a gente não tem como, ainda mais pensando, né, nas cidades do interior, então a gente não consegue fazer esse contato todo. Mas vamos deixar à disposição, e é um material riquíssimo, né? Muito, muito bem preparado. Eu gostaria também de recordar que nós estamos fazendo essa live de formação, introduzindo esse tema, essa temática da mensagem do Papa, e o Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele vai ser celebrado no dia 16 de maio, né, que é a festa da Ascensão do Senhor, né, domingo antes de Pentecostes. Então, todas as nossas ações pastorais, paróquias, né, dioceses, podem até lá, né, vendo também uma forma de como fazer esse contato, porque a ideia também dessa mensagem não é que ela fique restrita às ações da igreja, né, mas que ela possa chegar também como uma mensagem do Papa Francisco a todos os jornalistas. E até mesmo eu tomo a liberdade de comentar um parágrafo onde o próprio Papa, faz com que um agradecimento ao trabalho dos jornalistas. Então, também nós expressamos através dessa live também um agradecimento a todos os jornalistas que fazem a cobertura e que divulgam as ações da igreja para fora dos muros, né? Porque às vezes as nossas transmissões ficam entre o pessoal que já é de igreja, né? O pessoal compartilha, mas atinge mais pessoas que já é de igreja, que é muito bom, né? Mas outros jornalistas e meios de comunicação, né, laicos, que conseguem também com mais facilidade chegar a outras pessoas, né? Bom, não sei se gostariam de comentar alguma coisa, Dom Sim, Carlos, na verdade, em termos eclesiais, nós estamos fazendo aquilo que a gente chama de recepção de um documento, né? Nós estamos fazendo a recepção desta mensagem, que ela vai ser trabalhada, como já disse o Lupe, naquela semana ali, que vai concluir com 16 de maio, que é a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor. E nós, inclusive, vamos ter um encontro muito importante, que a gente quer convidar a todos, né, que é no dia 11 de maio, né, que vai ser aquele com o jornalista lá do Vaticano, né, que vai participar conosco, e mais uma aqui da RBS, né, que é a Sabrina Tomasi, parece que é uma coisa assim, né? Isso. Então, terá uma jornalista e mais outro jornalista que é do Vaticano, da Rádio Vaticano, Rádio e TV Vaticano, que vai entrar em contato conosco também. Então, vai ser um momento muito especial. Aqui nós estamos
realmente preparando e acolhendo esse documento. Acho que é importante que cada um possa ler, né? Evangelizar, conforme as dimensões, né, que a Igreja do Brasil já usa há muito tempo, sempre tem as 4 dimensões. A gente evangeliza pelo anúncio, pelo testemunho, pelo serviço e pelo diálogo. Ou seja, quando eu estou dialogando com a realidade diferente, o mundo da comunicação, jornalistas, enfim, ou o mundo da cultura, ou a realidade social, quando eu estou dialogando com essa realidade, que é diferente, de repente, eu estou evangelizando, porque significa escutar. Isso é um outro elemento que o Papa Francisco usa muito nos sínodos, e que é muito importante para nós, que trabalhamos com pastoral da comunicação. Não é só o que eu vou falar que interessa, é a capacidade que eu tenho de escutar. Porque na medida que eu escuto o outro, eu posso entender onde ele está e o que ele quer dizer, e trazer à luz. De repente eu tenho um meio para transmitir. A pessoa está lá e não tem esse meio. Então, nós, como PASCOM, e aproveito para dar um abraço para a Grace, também, que é a nossa coordenadora da PASCOM do Regional, e toda a equipe da coordenação do Regional, deixar esse abraço, que conduz a nossa pastoral da comunicação no Rio Grande do Sul, e em todas as nossas dioceses. Então, essa capacidade de escuta, que isso é fundamental, né, para poder comunicar. É isso que o Manuel falava ali do silêncio. O silêncio é para escutar. Ou seja, não é só eu falar e simplesmente isso. Ou seja, isso, de repente, não está comunicando nada, é um monólogo. Agora, o diálogo, muitas vezes, se dará pelo silêncio. Se eu não escuto o outro a quem vejo, como é que eu vou escutar a Deus a quem não vejo? Como, fazendo uma analogia com aquilo que São João diz, se eu não amo meu irmão a quem vejo, como eu vou dizer que amo a Deus a quem não vejo? Ou seja, também escutar. Se eu não escuto o outro, se eu não escuto a realidade, será que eu estou escutando Deus? Será que eu estou aberto para escutar o que ele quer dizer? Então, esta analogia é válida. O comunicador, ele precisa do silêncio. O silêncio é que permite o espaço da escuta e da criatividade, da novidade, né? Então, isso é muito importante. Lupe, eu só quero agradecer, porque eu estava vendo as mensagens também, né, que tu estava comentando, né, e quero dizer que depois eu vou passar para o Lupe o texto corrigido, e se o pessoal quiser acessar até para poder fazer uma reflexão, o texto é uma síntese praticamente do documento, né, então eu acho que facilita até a leitura do documento, né. Eu vou passar para o Lupe, vou colocar à disposição nas minhas redes sociais, e aí o pessoal pode acompanhar, com certeza, tá bem? Então, obrigado pela presença. Eu estava vendo que a presença está muito boa, né, do pessoal, né? Os nossos amigos de sempre que nos acompanham no Partilhando das quartas-feiras, né? Estão praticamente todos nos acompanhando. E como citou o Lupe, né, o pessoal de fora. No início, eu realmente me esqueci o Lupe tinha feito as saudações e eu me esqueci também de acrescentar, né? Mas quero endossar o que o Dom Carlos disse, né? Nosso carinho muito especial pela Grace, que é a coordenadora, assim como pela Victoria, que assessora a CNBB em Porto Alegre, né? Assim como toda a coordenação, né? Que foi de grande sensibilidade até para endossar e para repercutir os trabalhos que a gente tem feito aqui, né? Grande abraço, uma boa noite. Então, só vou fazer um convite para a próxima, e aí eu passo a palavra a Dom Carlos para encerrar com a bênção. No dia 20 de maio, então daqui a pouco mais de um mês, nós teremos, então, um segundo momento de formação, que vai ser com a temática sobre a comunicação e a articulação da PASCOM, da Pastoral da Comunicação. Vai estar conosco, assessorando o encontro, a jornalista Victoria Rosbach, que é assessora de comunicação do Regional Sul 3, da CNBB, e também vou estar partilhando um pouquinho sobre a articulação da PASCOM aqui na nossa arquidiocese. Então, agradecemos muito a todos que estiveram conosco. Muito obrigado, Dom Carlos, pela disponibilidade, mesmo no meio da Assembleia Geral, né, da CNBB, pôde estar conosco. Manuel Jesus, também nosso agradecimento. A todos que acompanharam a nossa transmissão e foram também muito carinhosos com as mensagens, nosso muito obrigado. Deixamos, então, agradecendo também a parceria, né, da Arquidiocese de Pelotas, da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Pelotas, juntamente com
Diocese do Rio Grande, Diocese de Bagé, Pascom do Regional, nosso carinho e saudação a Grace, e também a Livraria Santa Rita e a Universidade Católica de Pelotas. Dom Carlos, por favor, nosso agradecimento e a bênção. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, com o Manuel, com o Lupe, com todos que de suas casas nos acompanham, todos os grupos já citados. Agradeço muito essa oportunidade. E agora vamos, assim, pedir a bênção para que nós possamos, né, cada vez mais nos fortalecer como pastoral da comunicação e fazer com que todas as pastorais possam comunicar, né, aquilo que realiza. Muitas vezes a comunicação é uma conversa, né? Não importa, não precisa, às vezes não, a comunicação não quer dizer que tem que ter um meio de comunicação, né? Comunicar é realmente partilhar, se abrir, acolher o outro, né? Como a pessoa. Hoje de manhã, só para concluir, sem querer me alongar demais, o cardeal O'Malley, né, o cardeal de Boston, ele pregou o retiro para nós. E um dado momento ele dizia assim: nós não vamos, nós bispos e padres e leigos da igreja temos que fazer um curso de acolhida, de saber acolher, né, como se acolhe num hotel, né, ele até citou uma rede de hotel lá, não sei o quê, como que se recebe uma pessoa, ou seja, e também nós temos necessidade dessa capacidade de acolher as pessoas quando elas chegam. Isso sempre nos é dito, por exemplo, numa secretaria da paróquia, mas da porta, né? Ou seja, uma coisa é uma pessoa que chega lá e diz assim, secretária ou padre, eu venho aqui para marcar 15 anos, uma missa de 15 anos da minha filha, que vai completar 15 anos. Como é o nosso rosto? Como é a nossa acolhida para essa mãe que vem para marcar um casamento de 15 anos? Mas aí passa 5 minutos, chega outra e diz assim: olha, eu quero marcar aqui o 7º dia do meu filho que morreu acidentado semana passada. Como é que acolhemos com a mesma cara, com o mesmo jeito? Ou seja, qual é a sensibilidade, qual é a compaixão, qual é a capacidade que nós temos de fazer essa acolhida, né? Como padres, como agentes, como pastoral do batismo, como todas as pastorais. Então, isso é comunicação, é comunicar. Isso também precisamos gastar a sola do sapato para ir ao encontro destas realidades. Imploramos agora a bênção do Senhor sobre todos que nos acompanham e para que possam ter acesso a essa carta do Papa, essa mensagem, procurem, de repente, ao mesmo tempo que o Manuel vai compartilhar os slides, também, de repente, pode no cantinho colocar também já a carta inteira, para que as pessoas possam ler em casa também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada noite a todos. Muito obrigado por estar com vocês. Muito obrigado, uma boa noite, Dom Carlos, boa noite, Manuel, boa noite a todos que estiveram conosco nessa quinta-feira. Até o dia 20, para o segundo momento da nossa formação.